Olá, caros alunos do 7º ano de História. Iremos agora dar início à nossa segunda unidade. Iremos para o nosso 4º capítulo, As Grandes Navegações, que se encontra na página 37. Formação dos Estados Nacionais. A guerra, a fome e a peste acabaram por desestruturar a sociedade da economia feudal. No final da Idade Média, em decorrência dessa situação, o feudalismo entrou em uma profunda crise. No interior dessa crise estava a burguesia, interessada principalmente no desenvolvimento do comércio. O feudalismo continuava sendo uma barreira para o desenvolvimento da economia monetarizada e do comércio. Depois da peste negra, a sociedade europeia passou por uma profunda desestruturação dos laços de fidelidade e das relações servis. A burguesia e o rei passaram a perceber que a união das forças seria vital para a construção de uma nova sociedade baseada no controle centralizador do rei e na burocratização e regulamentação de normas de comércio, leis e impostos. Os burgueses apoiaram o processo de centralização monárquica, financiando os exércitos nacionais. Quais as vantagens dessa união? Para o rei, a formação dos Estados Nacionais representou a recuperação do poder perdido no processo de feudalização da sociedade europeia. O Estado centralizado viabilizou normas mais rígidas, tirando aos poucos da esfera da Igreja o poder de determinar as diretrizes políticas. A padronização dos pesos e medidas, a moeda unificada, os impostos unificados e a formação de um exército nacional asseguraram à burguesia a possibilidade de ampliar seus ganhos. Como o rei detinha plenos poderes, o Estado tornou para si o direito de fazer justiça, reprimindo as forças tradicionais e pessoais de justiçamento, fazer justiça com as próprias mãos. Como o clima entre os nobres era muito tenso, muitas guerras eclodiam. No rastro delas surgiram estados fortes, nos quais emergiram soberanos absolutistas. Em todo o território nacional, todos deveriam falar a mesma língua, para que as pessoas se sentissem parte de um todo coeso. Os principais estados nacionais modernos foram Portugal, Espanha, França e a Inglaterra. Especiarias, luxo e sabor. A burguesia ganhava muito dinheiro vendendo produtos importados, que ficaram conhecidos como especiarias. Esses produtos vinham do Oriente, tinham um pequeno volume, mas um alto valor no mercado europeu. A grande parte dessas especiarias eram condimentos que preservavam e davam gosto aos alimentos,
como cravo, canela, noz moscada, gengibre, pimenta, açúcar e sal, além de seda, ouro e marfim, materiais de luxo para a confecção de vestimentas e joias. Como o preço das especiarias era elevado, muitos nobres ficaram descapitalizados e perderam seu poder econômico e político. Navegar é preciso. A centralização do poder em Portugal em 1385 e da Espanha em 1492 se mistura com as guerras de reconquista de seu território contra os muçulmanos, que invadiram a região por volta do século XIII. Portugal e Espanha foram os primeiros estados centralizados e organizados da Europa. Por isso, tiveram condições de iniciar o período das grandes navegações. Os fatores que favoreceram os portugueses a se lançarem ao mar foram os seguintes: a situação geográfica privilegiada do país, situado na parte mais ocidental da Europa, banhado pelo Oceano Atlântico. A burguesia mercantil forte, graças ao comércio realizado no Mediterrâneo e no Mar do Norte. A centralização monárquica, com a Revolução de Avis no século XIV, ascendeu ao trono Dom João I, que favoreceu a burguesia e seus interesses. A expansão marítima. A Europa do século XV estava ávida por especiarias. Na Itália, em Florença, Milão, Ravenna, Pisa e principalmente Gênova e Veneza, dominava o comércio das especiarias no mar Mediterrâneo, proporcionando o enriquecimento dessas cidades. Esse fato contribuiu para o surgimento do renascimento cultural e científico na Itália. Os primeiros estados a se lançarem ao mar para desafiar esse controle comercial das especiarias foram Portugal e Espanha. É interessante salientar que os venezianos e os genoveses haviam feito um acordo com os turcos otomanos, impedindo o acesso de outros países pelo Mediterrâneo. Em 1453, o Império Bizantino caiu nas mãos dos turcos otomanos. Constantinopla representava um elo importante entre o Oriente, fornecedor de matérias-primas, especiarias, e o Ocidente ávido por consumi-las. A queda dessa cidade intensificou os europeus a buscarem caminhos alternativos para chegar às especiarias do Oriente. Os portugueses iniciaram sua jornada marítima após o processo de formação do seu Estado Nacional. O infante Dom Henrique foi responsável por preparar navegadores, técnicos, cartógrafos, entre outros, e por aperfeiçoar alguns instrumentos como astrolábio, o quadrante e a bússola, além de fabricar as caravelas. Esse conhecimento naval e marítimo pertencente aos portugueses ficou conhecido como Escola de Sagres. Desbravadores. As viagens eram muito caras e perigosas, mas a vantagem financeira compensava os obstáculos. Como o Estado não poderiam bancar sozinho essa empreitada, a burguesia acabou entrando com capital, vislumbrando enormes lucros no comércio marítimo. O Oceano Atlântico, conhecido na época como Mar Tenebroso, provocava muito medo, pois acreditava-se que os oceanos eram intransponíveis e que a Terra era um plano findado num grande abismo com vários monstros e águas
ferventes, prontos para consumir aquele que o desafiasse. Assim, no processo das grandes navegações, estava o espírito de aventura dos desbravadores dos mares. Périplo africano. Os portugueses buscaram contornar a situação imposta pelos italianos, que impediram o tráfego de navios pelos Mediterrâneos, respaldados pelos turcos otomanos. Os lusitanos iniciaram sua aventura marítima procurando encontrar um caminho novo para as Índias. A alternativa encontrada foi o périplo africano, contornando o continente africano para chegar às tão cobiçadas especiarias indianas. Durante o século XV, os navegantes portugueses ganharam experiência contornando e conquistando pouco a pouco o litoral africano, até chegar tão almejado caminho das Índias. As primeiras expedições portuguesas pela costa africana levaram à conquista de Ceuta em 1415. Os portugueses viram a possibilidade de conquistar a Ilha da Madeira e a Ilha de Açores, iniciando, de fato, o periplo africano. No ano de 1434, o Cabo Bojador foi contornado por Gil Eanes e, em 1488, Bartolomeu Dias comandou uma expedição com 3 caravelas, atinge Cabo da Boa Esperança. Estabelecia-se, assim, a ligação náutica entre o Atlântico e o Oceano Índico. Apenas no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias. Caros alunos, dito isto, concluímos com a nossa primeira aula da nossa segunda unidade. Façam a atividade da página 44 a 45 e vá para a sala de aula. Lá também tem atividades voltadas para o conteúdo dado. Bons estudos, até a próxima aula.